Amém. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 15, versículo 5. Fala para o seu irmão assim, irmão, feliz é você que está aqui para ouvir a palavra de Deus. Você sabe, você está no melhor lugar que você poderia estar, irmãos. Acredite. É aqui que você encontra salvação, é aqui que você encontra cura, é aqui que você encontra libertação. É aqui que às vezes você chega desanimado, angustiado, a ponto de tomar decisões erradas, e é onde o Senhor te corrige a sua rota, é onde o Senhor te reanima, é onde o Senhor te fortalece, é onde o Senhor te revigora. Deus colocou no meu coração de compartilhar essa breve palavra com você sobre a presença do Espírito Santo. Por muito tempo a gente prega sobre ensino, sobre como ser família, como ser um cidadão, como ser um bom cristão. E às vezes Deus tem falado comigo que nós esquecemos de falar da presença viva do Espírito Santo que habita em nós. Porque existe um Espírito que habita dentro de nós, que quer nos consolar, que quer nos fortalecer, que quer derramar unção, que quer derramar restauração. Por que as pessoas estão sem rumo e perdidas? Por falta de revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos dá uma direção que talvez o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares não nos deram, a educação não nos deu, mas Ele pode nos dar. E o Espírito Santo nesses dias, Ele tem falado comigo que Ele quer derramar um novo nível de unção, um novo nível de graça, de favor, de experiências, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, uma vida que vence. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, muito mais. Só que muitas vezes nós nos pegamos levando uma vida de derrotados. Por falta de revelação de quem Cristo é na nossa vida. De quem o Espírito é na nossa vida. E essa palavra que eu quero compartilhar com você, o meu desejo é que quando eu compartilhar, o Espírito Santo possa testificar no seu espírito. Acredite, talvez você veio aqui para você falar, hoje eu vou porque resolvi, não tinha muita coisa para fazer. Não, o Espírito Santo te trouxe aqui. Para outros foi a maior luta, a maior resistência estar aqui. Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui. Aqui é o lugar, como eu te falei, cura, salvação, restauração. Pastor, esse negócio de graça é favor imerecido. Tem que merecer, então vou te falar, você merece. Merece a condenação, mas Cristo Jesus te deu a salvação. Graça é um favor merecido sim, mas não por nós, e sim por Cristo Jesus. Nós não merecíamos nada, mas Ele nos deu tudo. E você sabe, muitas vezes nós nos pegamos nos cobrando a dar uma resposta para Deus, a dar uma resposta no casamento, a dar uma resposta para os filhos, a dar uma resposta no trabalho que nós não estamos ainda preparados para dar. E hoje o Senhor quer te dizer que Ele vai te capacitar. Você não tem que se preocupar em fazer, mas você tem que crer e ser conduzido. Por isso o título dessa palavra é Dependendo da presença viva do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos, de sermos religiosos, que colocamos o Espírito Santo numa caixinha. Eu sonho, irmãos, eu sonho com pessoas que acham que são boazinhas, se convertendo aqui, mas também com essas pessoas que estão desesperançadas, que se acham tranqueira, que querem tirar a própria vida, porque se acham estorvo, a escória da terra. Porque eu creio que Jesus morreu por todos. E nesses dias nós vamos experimentar coisas grandiosas. Você sabe, essa semana eu chorei, eu falei para Deus, como que pode? Nós estamos aqui com uma igreja, o Senhor nos deu a graça de ter uma igreja no centro da cidade, e tem pessoas que vão em religiões, que não vou mencionar o nome, lá para dentro do Pantanal. O que leva uma pessoa a ir lá? O que está tendo lá que aqui não tem? Aqui é a verdade, aqui é a igreja. Aqui o Espírito de Deus habita. Por que buscar lá no final do Pantanal se pode buscar aqui? Eu falei, Senhor, eu não aceito os nossos cultos, as nossas células sem a presença de Deus.
as nossas crianças sendo tocadas pelo Espírito Santo, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos. E eu creio, irmãos, que nesses dias nós vamos experimentar algo poderoso, sobrenatural da parte do Senhor. E aí é importante você saber que o Espírito que habita em você, que habita em mim, ele é poderoso. E ele quer te levar a viver uma vida de unção. Eu sei que muitos já ouviram na nossa célula, no manual, já leram. Mas para você que nunca ouviu, eu vou te falar. Um dia, um discípulo perguntou para o seu mestre, o que é unção? Eu já li sobre isso, já ouvi falar, já tentaram me explicar. E aí o mestre falou, unção é inexplicável. A unção é a capacitação para você viver o sobrenatural e resolver coisas na sua vida que de forma natural jamais você resolveria. Aí o mestre fala para o discípulo assim, você está vendo aquela vaca pastando lá? Sim, estou vendo. E aquele passarinho em cima do fio de luz, você está vendo? Sim, estou vendo. Aí o mestre falou, aquilo não é unção. Ele, então o que é unção? Aí o mestre falou, unção é quando você vê a vaca no fio de luz e o passarinho pastando. Porque é algo inexplicável. Talvez você chegou aqui nesse culto cansado, abatido, fadigado, porque você tem tentado resolver as coisas na sua vida na força do seu braço. Mas hoje o Espírito Santo há de te renovar, te fortalecer e te capacitar para você viver uma vida de maneira sobrenatural. São dias, irmãos, que eu falei para os líderes, nós temos orado, que o sobrenatural se tornará natural na nossa vida. Você sabe, hoje, quando alguém é liberto, alguém é curado no nosso meio, todo mundo fica, uau! Mas deveria ser o contrário, deveria falar uau, quando nada acontece. Porque a vida de Jesus com seus discípulos e o Espírito Santo, todos os dias tinha milagre. E o Senhor quer começar a nos usar nessa cidade, para operar milagres e maravilhas. E que nesses dias eu e você possamos desfrutar dessa verdade. Porque eu e você recebemos o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Ele testifica que você é filho. Eu e você recebemos ele, mas ser habitação do Espírito Santo nos leva a saber quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. Mas ser cheio do Espírito Santo nos leva agora a realizar as obras do Senhor. Não dá para andar com Deus sem ser cheio da presença de Deus. Que nesses dias eu e você possamos ter fome, sede, mais da presença do Senhor. Eu acho tão poderoso que você vai tomar água, você não consegue tomar mais de 500 ml, 1 litro, estourando 2 litros, mesmo estando com muita sede. Isso é uma água natural, estamos falando, imagine a água que Jesus dá. Por quê? Porque você toma água, ela mata a sede. Você pode ver, pode tomar o refri que for, de limão, então nem se fala, não mata a sede, mas água mata a sede. Agora, quem dirá a sede que nós temos e a água que Jesus dá? Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, como eu te falei, em João 15, 5. Nossa, eu estava com um barulhinho no meu ouvido, é da caixa mesmo. Que negócio é esse aí? João capítulo 15, versículo 5. Você sabe, irmão, eu e você, após a queda do homem, quando nascemos, nós nascemos desconectados daquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Mas em Cristo Jesus nós fomos reconectados com o Senhor. E o Senhor agora quer que nós vivamos uma vida abundante com Ele, que desfrutemos da presença maravilhosa dEle. E João capítulo 15, versículo 5 diz assim, eu sou a videira. Eita glória, por isso, irmão, você está no lugar certo, já começa por aqui. Vós, os ramos, que permanecem em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Seu cônjuge não vai mudar, você obrigando ele a mudar. Seus filhos não vai mudar, você batendo, judiando. As coisas não vão mudar pela nossa força natural, mas pela capacitação que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão poderoso, irmão, a ponto de, olha o que Paulo fala, abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha o que fala da pessoa viva do Espírito Santo. Você sabe, nesses dias nós temos vivido, no meio da nossa igreja, os irmãos,
lá em casa também, dias de muita enfermidade. Mas nós vamos declarar caído por terra esse espírito maligno que tem tentado nos abater, nos abalar, atingir os nossos filhos. Toda enfermidade há de cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar nesses dias o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Olha só o que Paulo diz em Romanos 8:11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nesses dias, irmãos, nós vamos experimentar coisas muito profundas em Deus. Você sabe, essa semana, eu não lembro com qual irmão que eu estava comentando, o Emanuel e a Nicole, eles aprenderam a nadar. E todas as vezes que eles querem ir no rio, eu tenho que ir junto com eles, porque eles não sabem brincar mais no raso. Eles só querem agora ir para a parte funda do rio. Diferente da Rebeca, que tem um medo lascado de água, porque ela não aprendeu a nadar. E com Deus não é diferente, irmão. Quem já experimentou coisas profundas em Deus, ele não quer mais ficar no raso. Se você não experimentou, o meu desejo é que você experimente. Mas se você já experimentou, que você permaneça. Tem um louvor chamado Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. A minha oração é que aconteça com você algo poderoso nesses dias, de você estar fazendo algo, e o Espírito Santo fala: para tudo, vai para o quarto, vai me buscar. Entre no quarto, feche a porta, sinta a glória de Deus. Que nesses dias nós possamos, irmãos, valorizar a presença viva do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos não ser simplesmente religiosos, mas cristãos cheios do Espírito. Engraçado que lá em Atos capítulo 4, você vai ver que aqueles homens, a Bíblia diz que eles eram incultos e iletrados, mas eles andaram com Jesus. Você quer ter uma vida abundante? Ande com Jesus. Pastor, mas eu já tenho Jesus. Mas não é só ter, é experimentar da presença viva dele. Porque, irmãos, nós precisamos nos aprofundar nesse rio de água viva. E você vai ver aqueles discípulos, eles andaram com quem tinha unção. Por isso eles eram cheios da unção. Nesses dias Deus só não nos quer dar unção, mas Ele quer multiplicar unção na minha e na sua vida. Nós podemos falar bonito, lindo, maravilhoso, mas se nós não tivermos unção, de nada adianta. Só são simples palavras bonitas. Mas o próprio apóstolo Paulo fala: não quero convencer vocês com palavras persuasivas, demonstração de palavras persuasivas humanas, mas com demonstração de poder. Não queira ir trabalhar sem ser cheio do Espírito Santo. Pega a bicicleta, vai andar naquela reta, ou na reta de lá para cá, ou de lá para cá. Vem orando em línguas, vem falando: Senhor. Sabe, são dias que, irmãos, eu tenho tido umas experiências assim, ó. Às vezes estou fazendo algo, parar e começar: oh Jesus, oh pão da vida, como tem me fortalecido. Porque eu tenho passado muitas adversidades, irmão. Mas você sabe o que tem me feito permanecer firme e inabalável no Senhor? Essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Jesus nunca negou que nós não iríamos passar adversidades, nós vamos passar, mas nós não podemos permanecer na adversidade. São dias, irmãos, que eu oro para que a nossa igreja tenha experiências de não depender mais de remédio tarja preta para dormir, para ficar descansado, mas depender da presença viva do Espírito Santo. Remédio, o máximo que ele pode é amenizar a dor, amenizar o problema, mas quem pode curar é só o Senhor Jesus. Eu postei essa semana, ou hoje, ou ontem, não me lembro agora, há um ditado lá no mundo que diz que o tempo apaga as coisas. Não apaga, mas o sangue de Jesus não só apaga, como cobre, limpa, cura, restaura. Como eu te falei, hoje orando aqui, Deus falou que tem uma pessoa que teve experiência negativa aos 14 anos no nosso meio, que Deus iria curar ela, ia restaurar, ia tirar esse fardo que ela carrega há anos. Então você veja, se o tempo apagasse, ninguém estaria com o fardo do passado. Não é o tempo que apaga, mas é a presença viva do Espírito Santo dentro de nós. Se você pegar lá em João,
A Bíblia diz que o Espírito foi soprado nos discípulos, nasceram de novo, receberam o Espírito Santo. Mas aí você vai pegar lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Só que eles foram cheios e eles utilizaram esse combustível. E depois o Senhor, lá em Atos capítulo 4, novamente enche eles do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Aleluia. Não sei se vai dar tempo de eu compartilhar alguns pontos que eu queria compartilhar com você. Mas vamos fazer de tudo em nome de Jesus, porque eu também quero ainda investir um tempo hoje orando de novo, no final do culto. Atos, capítulo 4, versículo 31. Amém? Vamos ler do 29 em diante, 29, 30 e 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra. Olha só que poderoso. Em Atos 2, eles foram cheios, mas se esvaziaram do Espírito. Agora eles oraram novamente e se encheram novamente. Nós precisamos, irmãos, entenda-me com o ouvido santo, todos os dias nós precisamos desse combustível, que é o Espírito Santo. Só que a diferença é que esse combustível não está quase R$7 que tem que pagar toda hora. Para andar da Vila das Palmeiras até o centro aqui e de volta R$20. Esse Espírito Santo é de graça. Esse combustível é de graça. Eu só preciso parar no posto celestial chamado oração e falar: abastece, enche novamente o tanque, que eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você sabe, alguns jovens eles ficam preocupados se vão casar, não vão casar. Mas um jovem que é cheio do Espírito, irmão, ele chega e ele olha para a pessoa, olhar, olho no olho, e fala: você vai casar comigo, que Deus me falou. Ele tem convicção, ele não fica com medo se vai dar certo ou não. Porque é aqui dentro que nós procuramos o nosso cônjuge, não é lá fora. Aqui dentro tem. Procurar cônjuge lá fora é falar que aqui não tem suficiência. Aqui não tem o que nós precisamos, mas dentro da igreja tem sim. Não precisamos buscar lá fora. Mas o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Que como... Irmão, vou te falar, eu já li muitas coisas sobre aconselhamento, de casamento e tal. E eu vou te falar, muitos pontos os livros seculares aí ensinam sobre casamento. Mas um casamento, ele só é restaurado, ele só é restituído, ele só é devolvido aquilo que foi roubado, se for cheio do Espírito Santo. Como Paulo falou, pode dar melhor argumento que tiver dentro de um casamento. Se não tiver a presença viva do Espírito Santo, não resolve. Esses tempos atrás, eu tive uma experiência muito poderosa. Estava aconselhando um casal e tentando, e nada resolvia. Eu falei: vamos parar um pouco aqui. Vamos invocar Jesus, que a gente não invocou. E começamos a invocar Jesus. O Espírito Santo se manifestou no nosso meio e houve perdão. E um falou que amava o outro. Chegaram falando que se odiava, que não aguentava mais ver um ao outro. Não é daqui, senão você fica perguntando quem que é. Não foi daqui, amém? E para te escandalizar mais, é um casal que eu conheço que foi por vídeo chamada. Que eu fiz a primeira conversa e depois de maneira pessoal. Mas não é daqui, amém? Não, você fica: quem será que é esse casal que estava se matando? Mas o que eu quero te dizer, irmão? Que se não tiver a presença viva do Espírito Santo, pode falar o que quiser, pode acusar do jeito que quiser, da forma que quiser, não vai ter mudança.
Porque só o Evangelho produz transformação de dentro para fora. E o Evangelho não só é falar que você era um pecador e se arrependeu, mas que existe um Espírito Santo, Cristo em nós, a esperança da glória. É que nem uma pessoa que é viciada, ela pode ir em clínica 1, clínica 2, clínica 3, clínica o retorno. Se depois que sair da clínica não se encher do Espírito Santo, não se encher da palavra, jogou tudo por água abaixo, jogou dinheiro, jogou mesa, jogou tudo. Porque é dia a dia, nós precisamos estar conectados com a presença do Espírito Santo. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar dessa palavra é, mas eu vou terminar antes das 8. Dependa dele. João 15:5 diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. O camarada trabalha de vendas. Ele só vai vender mais se ele estiver cheio da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levar a pessoa a ir lá comprar. Não, mas é que está disputando com um monte de gente. A questão não é quantas empresas disputam com você. A questão é se tem favor na sua vida ou não. Se tem presença do Espírito Santo ou não. É o que eu falei para os irmãos que são pedreiro, que são mestres de obra na nossa igreja. Pedreiro bom está cheio aí fora. Agora, com o favor de Deus, não está cheio aí fora. Essa é a questão. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Vou trabalhar, faça como Benihim ensinou. Fala, bom dia, Espírito Santo. Como o Senhor quer que eu viva hoje? O que o Senhor tem para mim nesse dia? Eu não acordei bem, mas isso é um sintoma. A verdade não é essa. A verdade é que o Senhor está comigo. Não me deixará, jamais me desamparará. Vai casar? Dependa do Senhor. Porque se não abrir o olho antes de casar, vai ter que fechar para o resto da vida depois de casar. Eu sei que o mundo prega, tem que casar para ser feliz, mas não é verdade. Você casa para fazer o outro feliz. Se eu casei para fazer minha esposa feliz e ela casou para me fazer feliz, não dá errado um casamento desse. Porque ao invés de disputar quem é maior, quem é melhor, disputa quem serve mais. Casamento assim, irmão, sem chance. E o que é mais poderoso? Que quando você depende dele, você é cheio do Espírito Santo. Você é alguém que é paciente, é benigno, não se ufana, não arde em ciúme, não se ensoberbece. Tem como casar com uma pessoa que é assim e dá errado? Sim ou não? Não tem como. Que nós nesses dias possamos ser pessoas cheias dos frutos do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de paz, ele é cheio de alegria, ele é cheio de bondade, ele é cheio de benignidade, ele é cheio de paciência, ele é cheio de fidelidade, ele é cheio de mansidão, ele é cheio de domínio próprio, ele é cheio da alegria. Não, que hoje eu estou estressado porque estou cheio de conta. Não é porque está cheio de conta, é porque está vazio do Espírito Santo. Que quem está cheio do Espírito Santo, nem as contas batem. Não, eu estou estressado porque eu estou naqueles dias. Não é porque está naqueles dias. É porque está vazio do Espírito Santo. Quem não tem aqueles dias, não tem conta, não tem nada que abata. Por isso que eu estou falando os dois lados, para você entender, não estou puxando para nenhum dos lados. Estou no centro, não sou de esquerda nem de direita, sou do centro, da árvore da vida, amém? Então veja, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é que nem o jovem. Não, eu respondo minha mãe e meu pai, porque é difícil de lidar com eles. Não é. É porque não é cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele é igual um bêbado embriagado, pode xingar do que for, entra por um ouvido, sai pelo outro, não está nem aí, fale com a minha mão. Mas agora quem está cheio da carne, ele só expressa ódio, raiva, amargura, ressentimento, não merece meu perdão, não quero saber. Mas nós precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não desiste. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vive o amor incondicional, o amor ágape, o amor de Deus. Que nesses dias o Espírito Santo possa explodir no meu, no seu coração. Que nós possamos ser cheios do Espírito, depender dele para tudo. Vou fechar um negócio, quero ser cheio do Espírito Santo. Vou pegar uma nova casa para fazer, quero ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmão, se você pegar uma casa para fazer, pode perguntar para o Daniel aí. Paulo não está aqui, senão eu ia perguntar para o Paulo também. Você pode pegar uma casa, o cara te oferecer 500 mil. Você construir a casa e você levar o calote. Então a questão não é só pegar serviço, é pegar na condução do Espírito Santo. Tem muita gente que não tem dinheiro porque está desempregado, mas tem gente que está empregado, mas não está recebendo.
Então tudo na nossa vida nós dependemos do Espírito Santo. Por isso o primeiro ponto que eu quero falar, dependendo da presença viva do Espírito Santo, dependa dele. Porque muitas vezes nós falamos que somos habitação de Deus, mas nós não dependemos do Espírito Santo. É que nem eu falo para os jovens, não tenha pressa, porque casamento é para o resto da vida. Dependa. Às vezes o jovem pensa que se ele gosta de loiro, Deus vai dar um moreno. Se ele gosta de gordo, Deus vai dar um magro. Se gosta de cabelo enrolado, Deus vai dar um cabelo liso ou sem cabelo. Não, Deus sempre tem o melhor. Aleluia. E sem cabelo se resolve. Tem peruca, né? Tudo se resolve, irmão. Vou falar para você, estética um dia passa. Mas, aleluia. Amém? Os irmãos. Segundo ponto. A unção cresce e ela multiplica. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 47. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 47, versículo 1. Amém? Quantos acharam? Dão glória a Deus? Aleluia. Depois disto, o homem me fez voltar. O homem que ele está falando do próprio Deus. Amém? Aleluia. Ezequiel está falando do próprio Deus. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Amém? Olha só que poderoso, irmão. Aqui está falando que quanto mais nós encaramos os desafios desse mar, desse mundo aí fora, mais profundo é o rio, mais presença o Senhor vai manifestar na nossa vida. E você sabe o que é interessante? Que o mundo ensina que quanto mais você retém, mais você tem. Mas na palavra de Deus não. Quanto mais você dá, mais você recebe. E aqui eu não estou falando de dinheiro, amém? Mas quanto mais você der do seu tempo, mais presença você vai receber. Quanto mais você investir tempo buscando a presença, mais presença você vai ter. E acredita em mim, irmão. Qualquer um de nós aqui, em algum momento, no mínimo 1, 2 horas nós gastamos em redes sociais ou qualquer outra coisa aqui. No mínimo 1 hora, não vou brincar igual o irmão, né? Quem não faz isso não atira a primeira pedra, senão corre risco de eu levar. Vamos colocar que a maioria de nós, pelo menos 1 hora damos aí para redes sociais, contando com WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e tantos outros. Irmão, faça um teste a partir de hoje e entre nesse desafio que eu já entrei. De acordar todos os dias, ao invés de mexer no teu WhatsApp, que vai ter um monte de mensagem para você responder, ou no Facebook, um monte de coisa para você curtir. Invista 5 minutos, no máximo 10 minutos. Não precisa ser meia hora ou 1 hora. Quanto mais você orar, melhor é. Mas invista 5 a 10 minutos, orando em línguas, ou falando o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele é gracioso, o quanto você é favorecido. Você vai ver o quanto se tornará produtivo o seu dia. Tem pessoa que fala, hoje eu estou muito cansado. Mas o cansaço não é físico, é cansaço na alma. É falta de ser cheio do Espírito. E aqui quem está falando é quem também experimenta isso. Irmão. Tem dia que eu estou cansado, o dia não é produtivo.
Eu tenho dois caminhos, já fui pelo caminho de querer fazer mais, trabalhar mais, e cansou mais e rendeu menos. Mas já fui pelo outro caminho, falei, quer saber? Hoje eu não vou ficar trabalhando igual louco, hoje eu vou desfrutar da presença. Como o Senhor multiplicou as coisas na minha vida. Sabe por quê? Porque a unção nunca diminui, ela sempre multiplica. O rio, a tendência, o próprio texto falou aqui, não é ficar mais raso, é ficar mais profundo. Você sabe, quem entende um pouco de mar, de maré, quanto mais fundo for, menos agitado fica. Quanto mais no raso estiver, mais agitadas as ondas ficam. Assim é com Deus, quanto mais profundo eu sou em Deus, menos agitado ficam as coisas na minha vida. E nesses dias o Senhor quer multiplicar unção na minha e na sua vida. Amém? Aleluia. Desligou aqui. Hoje não vai bugar em nome de Jesus. Aleluia. Eita Jesus. Os irmãos estavam quase orando para bugar meu computador novo. Está louco, irmão? Não quero que aconteça mais isso, não. Aleluia. 3. A unção cresce para quem tem fome. Esses são os irmãos que Deus colocou para andar do meu lado. Será que vai bugar hoje, pastor? Não vai, em nome de Jesus. 3. A unção cresce para quem tem fome de Deus. Irmão, você sabe, hoje eu fiquei meditando. Uma criança, quando ela está doente, ela come? Sim ou não? Não. O que a mãe e o pai têm que fazer? Dar comida na força, na marra. Vocês vão ter medo. Na igreja falar na marra. Não é na marra mesmo. Porque criança, primeiro que ela não sabe escolher o que é melhor para ela. É a gente que escolhe, os pais que escolhem. Segundo, se ela está doente, você tem que colocar remédio, comida, tudo na marra. E na nossa vida, às vezes é assim. Nós estamos doentes e não queremos comer a palavra e não queremos orar. Aí nós temos que fazer o negócio na marra. Matar, sufocar a carne e falar, eu vou orar. Eu não estava com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu não estou com vontade de comer, ler a palavra, mas eu vou ler a palavra. Porque eu preciso me alimentar da palavra. Porque senão eu vou ficar doente, depois vou ficar em coma, corre o risco de eu morrer. Nós precisamos nesses dias, irmãos, orar para que Deus nos dê mais fome pela sua presença. É como eu falo para os irmãos, a Bíblia é algo muito fantástico para nós. Nós vivemos em um país laico, liberdade de escolha, que podemos escolher ler ou não ler. Mas tem país como a própria China, que eles rasgam uma página da Bíblia, eles guardam, eles se reúnem nas catacumbas, para os irmãos terem uma ideia, no subterrâneo. E sabe o que eles fazem? Eles tiram uma folha da Bíblia, eles leem rapidinho, passa para a rodinha ali, para a célula, no subterrâneo, e guarda de novo, esconde e vão fazer as coisas. Para você ver a fome que eles têm pela palavra. E nós temos que ser um povo também, porque nós temos essa liberdade para ler no celular, para ler na palavra, e a palavra de Deus é o que nos alimenta. Eu tenho dó de quem pode estar aqui e quer ficar assistindo culto online. Culto online não é a mesma coisa, irmão. Alimento online não é a mesma coisa, existe uma unção que Deus libera no culto aqui, uma palavra que você pode ouvir depois na internet, não é a mesma coisa. E aqui quem fala é alguém que todo dia ouve pregação pela internet. Mas eu não desvalorizo a presença, a palavra na presença. Por isso eu e você precisamos nesses dias comer da palavra de Deus. Ser cheio da unção viva do Espírito Santo. Porque quem é cheio da presença do Espírito Santo, ele não fica querendo a libertação, ele crê que ele já foi liberto. Pastor, me ajuda a ser liberto. Eu não tenho que ajudar. O Espírito Santo é quem trouxe a libertação para mim e trouxe para você. Se Ele não te der a revelação disso, não será eu que posso dar. Por isso eu e você precisamos ser um povo que não é mais menino. Menino é que tem que obrigar ele a comer. Nós somos adolescentes, jovens, adultos maduros. Um adolescente você tem que obrigar ele a comer, sim ou não? Não, mas come como se tivesse trabalhado, enchido uma laje o dia inteiro. Você sabe, adolescente, quem tem jovem em casa, não é que hoje eu estou com fome, mas daí você lembra ontem estava com fome, antes de ontem estava com fome, antes de ontem, aí você vai ver, como diz o ditado, é magro de ruim, mas come que é um negócio. Então, espiritualmente é da mesma forma, conforme nós nos tornamos adolescentes, jovens, talvez adultos, nós sabemos que não é mais uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Amém? Aleluia?
Então, você quer crescer em unção, sim ou não? Tenha mais fome da palavra. Porque eu sei que tem pessoas que pensam, não, ora por mim, fulano, que eu quero a tua unção. Glória a Deus. Mas essa unção, o Espírito Santo já deu. Só que agora nós precisamos comer, robustecer, para ficar forte, cheio da unção. Os apóstolos, eles curavam até com a sombra, sim ou não? Mas o que a Bíblia fala lá em Atos? Que eles se separaram, para quê? Para o ministério da oração e ministério da palavra. Então você quer ser cheio da unção? Quantos querem? Então seja cheio da palavra do Senhor. Amém? Quarto, só tem unção onde tem unidade. A casa que não tem unidade não tem unção naquela casa. A célula que não tem unidade não tem unção naquela célula. A igreja que não tem unidade não tem unção na igreja. Pastor, na onde que está escrito isso? Está lá em Êxodo, está lá em Salmo 133, que o Senhor ordena a bênção. Mas lá em Êxodo fala de 3 irmãos chamados Moisés, Arão e Miriam. Se desentenderam os 3. E a Bíblia fala que a nuvem parou. Ou seja, o mover parou. Enquanto não se resolveram o mover, a nuvem não andou, o mover não continuou. Você sabe, hoje eu fiquei meditando num conhecido meu. E assim como eu, ele também ouviu que quando casar, né, não durma brigado, não durma sem resolver as coisas, né? E eu conversando esses dias com esse amigo, porque os pastores normalmente nos ensinam, né, a nunca dormir sem resolver as coisas, né? Porque tem aquele negócio, briga, daí dorme um virado para um lado, outro para o outro, né? Depois de 1, 2, talvez 3 dias, vai chegando pertinho de novo, vai relando, aí rela o pé. Se vê que o outro não ligou, continua, né? Se vê que ligou, já vai se afastando de novo. E aí, o que acontece? Não, morrer jamais acontece essas coisas. Deus o livre, sangue e fogo. Mas aí, falando com ele, daí ele falou, então está explicado, porque muitas vezes eu fiquei sem dormir. Porque não dorme sem resolver a situação. Daí, como não resolvia, também não dormia. Não desobedeceu o pastor, obedeceu. Não dormia antes de resolver, só que ficava sem dormir por muito tempo. Mas tudo por quê? Porque era vazio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo perdoa. Quem é cheio do Espírito Santo, ele já perdoa 10 vezes, mas ele perdoa 15, 20, 30. Aí Pedro chega para Jesus, quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7, 490 vezes. Meu Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele perdoa 490, 500, 600, 700. Mas sempre eu tenho que perdoar. Se você está cheio do Espírito Santo, sempre vai ser você. Você não pode esperar de quem está vazio do Espírito Santo a mesma resposta de quem está cheio do Espírito Santo. É ou não é? Então nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida diferente. Ele sofre menos. Ele não liga porque ele sabe que ele foi chamado para aquilo, para perdoar, para amar. Quem é cheio do Espírito Santo fica melindroso? Não. Ele sabe que o Senhor nunca desamparou, nunca abandonou. Nós precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo não fica querendo a aprovação do cônjuge. Será que você me ama? Que você está diferente comigo? Que agora você não faz o que você fazia? Que agora você não fica mais falando? Que agora você não me abraça? Irmão, quem é cheio do Espírito Santo, ele confia na bondade do Senhor. Ele sabe que se o Senhor não guardar, nada contra, continue amando e cresça em amor, aleluia. Mas nunca seja escravo do amor do homem. Porque é o seguinte, a Bíblia diz, se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia a sentinela. Claro que quem é cheio do Espírito Santo, sempre ele quer fazer mais e mais e mais e mais, e ele nunca se cansa. Mas eu quero te dizer, quem é cheio do Espírito Santo não é refém de pessoas, não é escravo de amor de pessoas, não é escravo de palavras de afirmação de pessoas. Sabe por quê? Porque a satisfação dele está no Senhor. E a satisfação dele está na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor ele media de dia e de noite, e a Bíblia diz, e tudo quanto fizer, vai prosperar. Nós possamos crescer nessa graça, irmão. Usufruir, usar da pessoa do Espírito Santo. Eu sei que falando de maneira natural aqui, fala, quer ficar me usando. Mas o Espírito Santo não tem disso. Quanto mais você usa ele, mais ele quer ser usado por você. Porque o Espírito Santo não desgasta, não gasta. O Espírito Santo, quanto mais você usa ele, mais ele quer ser usado por você. Ele sim fala, estou facinho, me usa. E nós precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo.
Quem é cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida diferente, ele foca em algo e ele não fica preocupado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Tempestades, mar agitado, por quê? Porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia? Mas por último, para encerrar, e vamos orar. A oração e a adoração aumenta a unção. Tudo rimando. Aleluia. Você sabe, eu acho interessante esse nosso trabalho com criança. Ontem eu estava brincando lá no quarto, lá depois de todas as atividades, à noite, cheguei em casa. A minha esposa estava bem cansada por causa do bazar e tal. Daí eu falei, eu vou pegar as meninas aqui e vou dar uma força para ela. Aí fiquei no quarto com a Rebeca, com a Luísa e com o Emanuel. Comecei a rimar. Eu falei, porque o Rafael e o Emanuel vão para o céu. Daí a Rebeca já ficou brava. Como assim? Tem que ser a família inteira, pai. Não é só o senhor e o Emanuel. Falei, mas você vai também. E você sabe, eu achei tão poderoso, porque assim, 4 anos de idade, irmão, preocupado em não ficar, em ir para o céu. Mas sabe por quê? Porque tem aprendido a oração e a adoração. E o Espírito Santo tem tocado no coração dela, 4 anos de idade. Ela ficou chateada, que ela ficou preocupada que só ia o Rafael e o Emanuel, mas ela não ia. E você sabe, nesses dias, irmãos, nós precisamos estar vivendo jugo, oração. Isaías 10, 27 diz, a unção despedaça todo jugo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 12, versículos 5 ao 7. Nós vamos ler 2 textos aqui. Aleluia. Amém? Atos 12, do 5 ao 7. Diz assim. Pedro, pois, estava guardado, ou seja, preso no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que poderoso, irmão. Eles podiam falar assim, agora já não tem mais o que fazer, ele já foi preso, não adianta mais orar. Quantas pessoas não desistem de orar que falam, agora não tem mais jeito? Aqui não tinha mais jeito, mas olha, vamos continuar lendo aqui. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, ou seja, ia acabar a vida do cara, do profeta. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e me segue. O que soltou o apóstolo Pedro? A oração e a intercessão. Nem preciso dizer de Paulo e Silas à meia-noite na prisão, quando começaram a louvar, a adorar o Senhor, o que aconteceu? A unção veio tão forte a ponto de estremecer a cadeia, e não só eles, mas aqueles que estavam à volta foram soltos. Que nesses dias eu e você possamos, irmãos, ter na nossa casa, ter no nosso trabalho, na onde estivermos, um louvor e uma adoração. Que possamos ser pessoas que louvam e adoram o nosso Senhor. Porque enquanto nós louvarmos, enquanto nós adorarmos, as cadeias vão quebrar. As cadeias vão arrebentar, as cadeias vão ruir. Só louve, só adore ao Senhor e você verá que o Senhor vai quebrar muitas cadeias. Cadeias financeiras, cadeias de vícios, cadeias no casamento, qualquer cadeia que você esteja passando. Oração e louvor aumenta a unção na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Olha o que diz Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, esse de repente da palavra de Deus eu acho poderoso, irmão.
De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Estavam todos sentados em Atos 2, o que aconteceu? De repente, veio um som do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Quando nós louvamos e nós adoramos, o de repente de Deus vem na minha vida e na sua vida, para quebrar as cadeias, para quebrar as mentiras do inferno, para quebrar os baluartes do inferno e nos fortalecer no Senhor. Por isso hoje eu quero encerrar esse culto mais uma vez falando, se você tem sede, Jesus diz, venha a mim e beba. Se tem alguém aqui que nunca aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é dia de você mudar a sua eternidade. Porque não é por você, é por Ele. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que Ele não quer só te dar salvação. Ele quer te dar libertação, quer te dar cura, quer te dar restauração e restituição. Tudo completo.